Nos tempos antigos, quando as cidades floresciam e os povos prosperavam, os ventos da justiça divina sopravam forte. Nas vielas sombrias de Sodoma, nas colinas de Jerusalém e nas margens do grande rio de Babilônia, a ira de Deus se manifestava contra aqueles que se entregavam ao pecado e à injustiça. Essas cidades, algumas reluzentes em riqueza e poder, outras corroídas pela corrupção e idolatria, foram todas marcadas pelo toque da justiça divina. De Sodoma e Gomorra, engolidas por fogo e enxofre, a Nínive, poupada pelo arrependimento sincero de seus habitantes, cada história ecoa através dos séculos, um lembrete das consequências do pecado e da possibilidade de redenção. Na antiga cidade de Sodoma, as ruas eram vivas como muros de decadência. O crepúsculo lançava sombras longas, enquanto os habitantes se entregavam a atos de perversidade e injustiça. No meio desse caos moral, um visitante inesperado chegou às portas da cidade. Ló, um homem justo, e sua família recebiam a visita de 2 anjos disfarçados de viajantes comuns. Os anjos foram acolhidos por Ló em sua casa, mas logo a notícia se espalhou pela cidade. Homens de todas as partes cercaram a casa, exigindo que os visitantes fossem entregues a eles para práticas abomináveis. Ló, em um ato de desespero e proteção, ofereceu suas filhas em troca da segurança dos anjos, mas os homens recusaram. A fúria e a depravação dos cidadãos de Sodoma haviam ultrapassado todos os limites. Naquele momento, os anjos revelaram sua verdadeira identidade e cegaram os agressores, protegendo Ló e sua família. Eles então entregaram uma mensagem urgente: fujam para as montanhas, esta cidade será destruída pela ira de Deus por causa de seus pecados. Sem olhar para trás, Ló, sua esposa e suas filhas correram para salvar suas vidas. Enquanto corriam, a esposa de Ló, desobedecendo a ordem dos anjos, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal, um testemunho eterno da destruição que se abateu sobre Sodoma. E assim, fogo e enxofre desceram dos céus, consumindo a cidade e tudo o que nela havia. Sodoma e a vizinha Gomorra foram reduzidas a cinzas, um lembrete severo da justiça de Deus e das consequências do pecado. Na grandiosa cidade de Nínive, capital do Império Assírio, o pecado e a corrupção eram abundantes. Os habitantes viviam em luxúria e opressão, alheios ao Deus de Israel. Foi então que o profeta Jonas, a contragosto, chegou à cidade com uma mensagem direta de Deus: em 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive ouviram as palavras de Jonas e foram tomados pelo medo e pelo arrependimento. Desde o rei até o mais humilde dos cidadãos, todos vestiram-se de pano de saco e jejuaram, clamando por misericórdia. Até os animais foram cobertos de cinzas em sinal de arrependimento. O clamor sincero da cidade subiu aos céus, e Deus, vendo a mudança de coração dos ninivitas, revogou a sentença de destruição. Nínive foi poupada, demonstrando que, mesmo diante da ira divina, a misericórdia e o perdão estão disponíveis para aqueles que se arrependem sinceramente. Em Jerusalém, a cidade santa, os profetas Jeremias e Isaías andavam pelas ruas proclamando avisos urgentes. O povo de Jerusalém havia se desviado, adorando falsos deuses e praticando injustiças contra os mais fracos. Jeremias, com lágrimas nos olhos, alertava sobre a destruição iminente. Se não se voltarem para o Senhor, a cidade será tomada e seus habitantes levados ao exílio. Os avisos caíram em ouvidos surdos, e os pecados de Jerusalém continuaram a acumular-se. Eventualmente, a ira de Deus se manifestou. Os babilônios cercaram a cidade, destruindo os muros e incendiando o templo. Os sobreviventes foram levados cativos para uma terra estrangeira. Mas, mesmo no exílio, a promessa de redenção e retorno permaneceu, um testemunho da aliança duradoura de Deus com seu povo. Samaria, capital do Reino do Norte de Israel, também enfrentou a ira divina. Conhecida por seus reis ímpios e pela adoração de ídolos, a cidade foi constantemente alertada pelos profetas sobre suas transgressões. Ignorando esses avisos, Samaria finalmente caiu nas mãos dos assírios, que destruíram a cidade e levaram o povo ao exílio.
A destruição de Samaria serviu como um aviso sério para o restante de Israel sobre as consequências da desobediência. Tiro e Sidom, prósperas cidades fenícias, eram conhecidas por sua riqueza e orgulho. Os profetas de Isaías e Ezequiel profetizaram contra elas, anunciando que suas arrogâncias e idolatrias atrairiam a ira de Deus. Tiro, uma fortaleza marítima aparentemente impenetrável, foi destruída por Alexandre o Grande, cumprindo as profecias. A queda de Tiro e Sidom demonstrou que nem mesmo as cidades mais poderosas poderiam escapar do julgamento divino. Em Jericó, a cidade que marcou o início da conquista de Canaã pelos israelitas, a ira de Deus foi demonstrada de maneira impressionante. Sob a liderança de Josué, os israelitas cercaram a cidade por 7 dias, tocando trombetas e gritando no 7º dia. As muralhas de Jericó desabaram, permitindo que os israelitas invadissem e destruíssem a cidade. Esta vitória milagrosa serviu como um sinal do poder de Deus e do destino dos inimigos de Israel. A cidade de Babilônia, símbolo de opressão e arrogância, enfrentou uma queda espetacular. Os profetas Isaías e Jeremias previram sua destruição, declarando que a cidade seria punida por sua soberba e crueldade. A grandiosa Babilônia, que uma vez dominou vastos territórios, foi conquistada pelos persas sob o comando de Ciro, o Grande. Sua queda confirmou as palavras dos profetas e mostrou que nenhuma nação estava além do alcance da justiça divina. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades onde Jesus realizou muitos de seus milagres e pregou suas mensagens, receberam advertências diretas. Jesus lamentou a falta de arrependimento dessas cidades, apesar dos muitos sinais e maravilhas que haviam testemunhado. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram feitos entre vocês, há muito teriam se arrependido. Ele também advertiu Cafarnaum, que pensava estar elevada até os céus, mas que seria levada ao inferno devido à sua incredulidade. Essas palavras de Jesus serviram como um forte lembrete de que a proximidade dos milagres não substitui a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Essas histórias, tecidas ao longo dos tempos, mostram que a ira de Deus contra as cidades é uma resposta justa à corrupção e ao pecado, mas também lembram que há esperança e redenção para aqueles que se arrependem e buscam a misericórdia divina. Contudo, há também relatos de misericórdia divina. A cidade de Nínive, após ouvir a mensagem de arrependimento do profeta Jonas, voltou-se para Deus com sinceridade. Desde o rei até os mais humildes, todos se cobriram de cinzas e jejuaram, clamando por perdão. Comovido pelo arrependimento genuíno dos ninivitas, Deus revogou a sentença de destruição e poupou a cidade. Essas narrativas nos mostram que, embora a justiça de Deus seja certa, sua misericórdia é igualmente grande para aqueles que se arrependem sinceramente. É um poderoso lembrete de que, ao nos afastarmos do pecado e buscarmos o perdão, podemos encontrar redenção e evitar a ira divina. Portanto, é essencial viver de acordo com os princípios divinos, pois a misericórdia está sempre disponível para os que buscam a Deus com um coração arrependido. Fiquem todos na santa paz celestial.